A paz do Senhor, irmão. Nesse momento estaremos fazendo o resumo da lição de número 7, a ser ministrada no próximo domingo, 17 de fevereiro de 2019. Irmãos, o título da nossa lição é Reconhecer e lidar com os casos de bipolaridade. O termo polo é usado para se referir a cada ponto de duas extremidades opostas, como, por exemplo, cada uma das duas extremidades do eixo da Terra, e cada uma das duas extremidades da pilha elétrica ou de um ímã. O apóstolo Pedro, ele teve atitudes diametralmente opostas em curtos espaços de tempo, como, por exemplo, nos seguintes episódios. Primeiro, olhando para Cristo, teve fé para caminhar sobre as águas, mas, ao reparar o vento, perdeu a fé inicial e começou a afundar. No entanto, ele clamou ao Senhor e este o salvou, conforme Mateus, capítulo 14, versículos de 28 a 31. Segundo fato, ele foi revelado pelo Pai que Jesus era o Filho de Deus, Mateus 16, 17. Mas, logo após, dá lugar ao inimigo e começa a repreender ao Senhor, Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23. E um terceiro momento em que ele demonstra coragem puxando da espada para tentar defender o Senhor Jesus, conforme João 18:10. E logo depois demonstra covardia, negando 3 vezes ao Senhor. João capítulo 18, versículos 17, 25 e 27. Mas o importante é que o seu comportamento bipolar foi curado para sempre pelo Senhor Jesus, conforme João, capítulo 21, versículos 15, 16 e 17. Ainda na Bíblia, aparecem situações que indicam polaridade, como, por exemplo, primeiro, Gênesis, capítulo 13, versículo 9, onde fala de direita ou esquerda, escolha de um caminho por Ló e Abraão. Segundo, em 1 Reis, capítulo 18, 21, em que havia uma grande pergunta: quem é Deus? O Senhor ou Baal? Terceiro, Mateus, capítulo 6, versículo 24, em que Jesus fala que ou servimos a Deus ou ao mamon, o dinheiro. Quarto, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, onde Jesus nos fala dos 2 caminhos, vida eterna ou perdição eterna. E ainda, número 5, em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, onde o Senhor nos adverte sobre o ser quente ou frio. O transtorno bipolar é uma doença cerebral que causa determinadas alterações no comportamento do indivíduo, como veremos nesse estudo a seguir. O nosso textuário, ele fala: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Provérbios 8, 12. O textuário nos revela que o homem sábio não é necessariamente o que apresenta vasta cultura ou grande inteligência, mas sim aquele que é prudente e que segue os bons conselhos que recebe. O conhecido Marquês de Maricá, escritor, filósofo e político brasileiro, que nasceu em 1773, disse o seguinte: os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, e estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos. Uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta. Leonardo da Vinci, uma das figuras mais importantes do Renascimento, disse: pede conselho àquele que a si próprio sabe corrigir-se. Ou seja, nós devemos buscar o conselho daqueles que também aceitam conselhos e que procuram se corrigir. Verdade aplicada. A perseverança prática da comunhão entre os discípulos de Cristo é um importante auxílio no cuidado de quem sofre
com a bipolaridade. Conforme Atos, capítulo 2, 42, a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E dessa forma, ela reunia as condições para ajudar os irmãos que careciam de auxílio. Os objetivos da lição são mostrar o que é bipolaridade. Segundo, ensinar como identificar as características da bipolaridade. E terceiro, apresentar a similaridade de sintomas. Texto de referência, Salmo 42, versículos 1, 2, 5 e 6. Este salmo, ele apresenta dois pontos extremos no ânimo do salmista. Como, por exemplo, no versos 1 e 2, ele começa em um ponto alto, confessando a sua necessidade de Deus. Ele olha para Deus e se sente refrigerado e suprido. Ao olhar para o futuro, ele vive um ponto alto da sua vida. Já no verso 3, ele passa a olhar para as circunstâncias problemáticas ao seu redor. E, com isso, ele atravessa um ponto baixo. Ele sofre zombaria por parte de seus adversários, por passar por um período difícil, os quais diziam que havia sido abandonado pelo seu Deus. Isso o abateu sobremaneira. Já no verso 4, ele passa a recordar do louvor a Deus, do culto no templo, da alegria da multidão por servir ao Senhor e do papel que exercia de promotor de um culto verdadeiro. Dessa forma, o salmista, mais uma vez, foi transportado a um ponto alto da sua vida. Nos versos 5 e 7, seus olhos se voltam para o presente novamente, e ele se vê como um homem abatido pelo peso das circunstâncias. É como se estivesse se afogando, sem forças para resistir por mais tempo. Mais uma vez, encontra-se em um ponto baixo. No verso 8, mais uma vez, o humor do salmista sai do fundo do poço de tristeza e sobe até o céu de esperanças. A impressão que se tem nesse ponto do salmo é que, não importa o que aconteça, o salmista está pronto para enfrentar todas as lutas, contando com a fidelidade do Senhor como um escudo a protegê-lo. Mas, nos versos 9 e 10, ele volta novamente a um ponto baixo, se sentindo abandonado, pois era grande o peso da perseguição e da zombaria dos seus inimigos, os quais lhe perguntavam: onde está o teu Deus? Finalmente, no verso 11, o salmista, apesar do seu sofrimento, reage e termina em um ponto alto ao declarar: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Introdução. Nesta lição, estudaremos acerca de um transtorno de humor que tem causado muita confusão na cabeça das pessoas, devido à dificuldade de convivência com indivíduos que sofrem com o transtorno bipolar. Ponto 1. Conhecendo o que é a bipolaridade. O transtorno bipolar, conhecido por transtorno maníaco-depressivo, também é chamado de transtorno de humor. O bipolar apresenta um comportamento no qual as variações de humor ocorrem com episódios de bom humor e outros de tristeza e irritabilidade. Na fase maníaca, o indivíduo está muito feliz e com ânimo elevado. Na depressiva, muito triste. 1.1. Como se apresenta a bipolaridade? Fases do transtorno bipolar. Primeira, a euforia, ou também conhecido como mania. O paciente, sem um motivo especial, apresenta humor eufórico, irritável ou mesmo jocoso ou arrogante. Ele apresenta mania de grandeza também nessa fase e lhe falta um senso crítico e pode ter explosões de raiva e de fúria.
Segunda forma, a hipomania. É um estado de mania mais leve. Geralmente a hipomania acarreta em um funcionamento acelerado, porém produtivo para o paciente. Nesse estado, por se sentirem até normais, eles são resistentes à manutenção do tratamento e às vezes até param com a medicação, dificultando seriamente a estabilização do transtorno. Muitos pacientes podem evoluir da hipomania para a mania, caso não se submetam ao tratamento adequado. Terceira fase, a depressão. Os sintomas são os mesmos de um episódio depressivo: humor deprimido, falta de energia, falta de iniciativa e de vontade, falta de prazer, alteração do sono, alteração do apetite, lentidão do pensamento e lentidão motora. 1.2 Tipos de bipolaridade. Bipolaridade tipo 1. O paciente apresenta ciclos definidos, no qual é possível identificar pelo menos um episódio maníaco e períodos de depressão profunda. Durante um episódio maníaco, uma pessoa com transtorno bipolar pode manifestar tanto euforia quanto irritabilidade. Muitos pacientes passam longos períodos sem sintomas entre os episódios da doença. Outros manifestam sintomas rápidos de mania e depressão. Já a bipolaridade do tipo 2, ela não apresenta ciclos de oscilação tão definidos quanto os pacientes do tipo 1. Isso porque, nesse tipo de condição, as mudanças de humor são mais sutis. Além disso, é importante dizer que, nesse ciclo, o paciente não atinge a mania completa e manifesta com mais frequência episódios de depressão. Ciclotimia é uma forma leve de transtorno bipolar. Ela envolve oscilações de humor menos graves. Pessoas com essa forma alternam entre hipomania e depressão leve. As pessoas com bipolar do tipo 2 ou de ciclotimia podem ser diagnosticadas incorretamente como tendo apenas depressão. A consciência de se estar em pecado pode resultar em sintomas semelhantes aos da bipolaridade, isto é, alternâncias entre euforia e baixa de humor, naquele momento em que a pessoa se lembra do seu pecado. Nesse caso, a melhor solução é se arrepender e confessar o seu pecado, conforme o Salmo 51, e desfrutar do misericordioso perdão de Deus, conforme 1 João, capítulo 1, verso 9. 1.3 Ajudando os nossos irmãos. Essas lições nos orientam como lidar com os irmãos que apresentam sintomas de alguma enfermidade da alma. Vejamos algumas atitudes que podemos ter nesses casos. Primeiro, compreender os comportamentos apresentados pela pessoa e não ridicularizá-la ou criticá-la. Segundo, orar por ela e, se possível, com ela. Terceiro, usar as Escrituras com sabedoria do alto para estimular a sua fé e confiança em Deus. Quarto, testemunhar milagres realizados pelo Senhor nas vidas de pessoas que passaram pela mesma situação que ela está vivendo. E, quinto, esclarecer que existem recursos médicos e psicológicos para o seu caso, tendo cuidado de não indicar o uso de qualquer medicação. Ponto 2. Identificando características.
Algumas características são observadas e devem ser investigadas, para que não haja maiores complicações no desenvolvimento da enfermidade. Veremos neste tópico algumas delas e como devemos agir para controlar a bipolaridade, sem causar uma grande perda para o portador deste mal. 2.1. Dificuldade de se concentrar. No caso de ser observado numa pessoa a dificuldade de se concentrar na realização das atividades rotineiras, aliada à dificuldade de tomar simples decisões e também de memorização, é prudente se investigar se é ou não um caso de bipolaridade. Ser prudente é o que o nosso texto áureo, Provérbios 8:12, nos ensina. 2.2. Níveis de energias alterados. Se em curtos períodos de tempo a pessoa alterna entre momentos de excessiva disposição para realizar tarefas, fase maníaca, e de profunda prostração, fase depressiva, temos um grande indicativo dessa pessoa ser portadora do transtorno bipolar. Nessa última fase, deve-se redobrar a atenção sobre a pessoa, pois é comum que tenha pensamentos suicidas. Oremos para que o Senhor nos conceda o mesmo sentimento do bom samaritano, conforme Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. E tenhamos todo o cuidado com aqueles que podem estar sofrendo desse mal. 2.3. Apetite irregular. Outro grande sintoma indicativo da bipolaridade é a irregularidade na forma de se alimentar, alternando momentos em que apresenta um apetite voraz, ou bebe descontroladamente ou usa drogas, é a fase maníaca. E em outros momentos demonstra total falta de apetite, na fase depressiva. Daí o dever de se buscar um irmão que está afastado da igreja, pois muitas vezes ele está sem forças para congregar e, se ele não vai à igreja, a igreja vai até ele. Romanos capítulo 12, verso 10. No entanto, é bom lembrar que a nossa observação não basta para um diagnóstico da enfermidade, pois só um profissional habilitado está capacitado para isso. Ponto 3. Similaridade de sintomas. Uma grande dificuldade de se diagnosticar precisamente uma enfermidade da alma é exatamente a similaridade encontrada nos sintomas. Quase se apresentam de forma parecida em mais de uma enfermidade. 3.1. Perda de horas de sono. A dificuldade para dormir não é uma característica exclusiva da bipolaridade. Portanto, não serve de base para o diagnóstico conclusivo. Até que seja constatado que tal insônia é provocada pelos constantes episódios de euforia e agitação característicos do paciente bipolar. Mais uma vez, é de vital importância nós e o enfermo sempre confiar no Senhor. Isaías, capítulo 40, versículo 31. 3.2. Episódio depressivo. Na fase depressiva, é comum o paciente dormir mais do que o normal, por se sentir desanimado e esgotado. Mais uma vez, só a alternância de comportamento é que pode distinguir a bipolaridade de um quadro único de depressão. O profeta Elias experimentou um episódio depressivo ao se prostrar debaixo de um zimbro. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 4 a 6. Após ficar esgotado física e mentalmente no episódio do Monte Carmelo. 3.3. Doença não é desvio de caráter. Na fase maníaca, o comportamento sexual exacerbado do paciente, a maneira de se vestir e de se adornar não deve ser confundido com desvio de caráter, necessariamente, mas sim como um sintoma da enfermidade que o assola, já que, na fase depressiva,
o seu comportamento é totalmente oposto. Irmãos e irmãs, não cabe a nós julgarmos tal situação, conforme Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Mas sim ao Todo-Poderoso, onisciente e onipresente, que conhece a tudo e a todos, conforme o Salmo 139. Conclusão: a Igreja de Cristo não pode agir como se tivesse medo de pessoas com transtorno bipolar ou maníaco depressivo, mas deve aprender a lidar com esses irmãos, enfatizando a importância do amor de Deus em cada discípulo de Cristo, expresso em comunhão. Cuidado e atenção de uns para com os outros, promovendo assim um ambiente de inclusão e acolhimento, que muito contribuirá no tratamento médico-terapêutico. Aos irmãos que desejam se aprofundar um pouco mais no tema transtorno bipolar, sugerimos o site Irmãos e irmãs, dessa forma, nós estamos encerrando o nosso breve resumo dessa lição. Quero, nesse momento, agradecer a todos aqueles que têm acessado o nosso vídeo, têm deixado seus comentários, têm deixado também o seu like. Eu peço que você se inscreva, continue nos incentivando, porque esse projeto é para a edificação do povo de Deus. E é importante para nós seu comentário. Que Deus continue abençoando a todos nós e a paz do Senhor.